Olá pessoal, na aula de hoje a gente continua o assunto sobre HTTP e REST. Então hoje a gente vai ver como a nossa aplicação está estruturada para utilizar a linguagem, protocolo HTTP para comunicação com esse tipo de programação chamada REST, né, com esse padrão de convenção chamado REST. Então, a gente começa, né, vendo como é que ficou o nosso banco de dados. Então eu tenho um banco de dados chamado Top 5, MySQL, MySQL. Ele tem duas tabelas, item e top. Tá? A top, ela tem identificador, título e curtidas, né? Um para cada lista de top 5 que a gente tiver. E a gente tem para cada top, né, um relacionamento aqui via Top ID e os registros com as 5 posições e as suas curtidas. Tá? Esse banco de dados aqui está disponibilizado para vocês, vou colocar o link na descrição, neste repositório aqui. Tá? Então aqui vocês vão ver toda uma descrição sobre como carregar. Você tem dois scripts aqui com a opção sem os dados e com a opção com esses dados aqui de teste. Tá? Toda a explicação de como carregar, e aqui o modelo, né, o diagrama de entidade de relacionamento que identifica esse modelo. Tá? É uma prática bem comum as pessoas começarem pela modelagem do banco de dados, não é obrigatório, não é um consenso, mas é bem comum que as pessoas comecem pela modelagem do banco, tenham uma modelagem funcional, né, para depois desenvolver as suas aplicações. A gente tem usado isso bastante nesse curso, essa abordagem de já ter o banco de dados modelado antes. Tá? E aí, na aplicação, essa aplicação ela é .NET Web API, okay? Então foi feito um .NET New Web API. A gente limpou tudo que a gente não precisava daqui, aqueles controles weather forecast, aquelas coisas que a gente não precisa para nada. E a gente fez aqui alguma configuração já, que eu não vou fazer novamente, vou mostrar para vocês o que foi feito. Né? A primeira coisa que foi feito foi o scaffolding do banco de dados. Tá? Então você vê que ele tem aqui o contexto e os objetos para os dois bancos, tá? Para as duas tabelas, desculpa, do banco. Percebam que aqui no contexto eu não tenho mais a minha string de conexão, porque ela já foi extraída daqui e colocada no nosso arquivo de configuração. Não, procedimento que a gente já aprendeu também. Tem o App Settings aqui e tem o App Development neste arquivo aqui. Aí sim eu tenho a conexão, né, que foi extraída lá do nosso contexto para cá. Vocês já sabem, quando a gente faz isso, a gente precisa vir aqui no Startup e injetar, né, no Configure Services a dependência ao contexto, né, para que a gente possa pegar em todas as controllers depois com o nome da conexão que a gente criou aqui no nosso AppSet. Vocês já conhecem essa estrutura, é exatamente a mesma das aulas anteriores. Tá? Notem que antes a gente tinha somente essa parte aqui do próximo item, e agora a gente tem mais coisas escritas aqui, mas a gente vai voltar nisso aqui depois, porque isso aqui você não vai colocar inicialmente, você só vai colocar quando você tiver essa necessidade, e a gente vai mostrar isso acontecendo posteriormente. Tá? Aqui no Configure também, o que foi feito foi... eu desativei o redirecionamento HTTPS para facilitar os testes aqui localmente, tá? Mas você pode deixar isso ativo, e é recomendado que você deixe isso ativo quando você estiver trabalhando em produção. Eu também fiz referência aos arquivos estáticos, né? Autorizei aqui o uso de arquivos estáticos. Então, vocês veem que a pasta aqui tem um www.root, que tem um index. E esse index aqui é a nossa página inicial, né? Percebam que eu também tenho arquivos HTML para as demais páginas que são linkadas a partir da index, né? Tem um style CSS, percebam que esse CSS ele é o mesmo CSS
linkado para todos os demais. Esse CSS tem link para uma fonte do Google. Tá? Eu adicionei aqui um favicon, tá? Um arquivo chamado favicon.ico, que o navegador busca por padrão. Tá? Existem várias maneiras e boas práticas de fazer isso, mas a mais simples de todas é você achar um arquivo com essa extensão, .ico, e colocar ele na raiz da sua página, que ele se torna, né, o seu ícone aqui da sua aplicação. Tá? O navegador pede isso aqui por padrão se você não tiver nada referenciado. E também tem uma pasta aqui chamada Scripts, onde eu coloquei os scripts de todas as páginas, só para organizar melhor aqui o nosso root. Ok? O que mais tem nessa aplicação? Percebam que em algum momento eu criei uma model aqui, mas não vou falar disso ainda. Tá? E tem a nossa controller, que foi que a gente cria aqui, né, para responder às nossas rotas solicitadas pelo front-end. Tá? Então essa controller ela foi criada aqui herdando de controller base, anotada aqui com a opção de API controller, e foi definido aqui que ela vai atender a todas as rotas que começarem com API barra e o nome da controller, né? Essa anotação aqui, colchetes controller, indica que ele vai atender a esse nome aqui. Então, tudo que vier, né, para este servidor, barra API, barra tops, vai ser atendido por este arquivo aqui, esse tops controller. Tá? E a gente já viu, né, na nossa aplicação aqui, que as chamadas em back-end, elas têm exatamente essa mesma estrutura. Então, é este arquivo aqui que vai ter todo o código que vai atender a essas chamadas de API. Tá? E aonde que isso aqui começa? Né? A primeira coisa que você faz é injetar o contexto aqui, tá? Então, isso aqui a gente já fez na aula passada também, tá? Em alguns momentos eu faço isso com propriedade. Nesse momento aqui eu fiz com uma variável privada, tá? Qualquer um dos dois atende. Isso aqui parece ser até uma combinação melhor do que com as propriedades como a gente fez em outros momentos, tá? Essa aqui é melhor, façam assim. E no construtor da classe, né? Então toda vez que essa página for chamada, essa controller for chamada, ele vai receber o contexto e vai gravar aqui neste membro chamado underline DB, e o nosso banco de dados vai estar acessível por ela. Então aqui dentro, vários e vários e vários métodos vão ser criados, cada método vai atender a um tipo de chamada HTTP que vier do nosso servidor, para que a gente possa ter o REST completo na nossa aplicação. E a gente vai estudar a criação desses métodos aqui para responder aos nossos endpoints nos nossos próximos vídeos. Tá? Então a gente vai ter os endpoints no back-end, feitos aqui no top controller, e os front-ends feitos com os HTMLs e os JavaScripts daqui. Tá? Então, deixem essa aplicação pronta, né? Pode não ter nenhum método ainda desse controller, para que a gente possa avançar, então, nos próximos vídeos a fazer cada um dos endpoints e das funcionalidades da nossa aplicação. Então, até o nosso próximo vídeo.